Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Fabrício, né? Fui convidado aí pela coordenação do Colegiado de Pós-Graduação em Geologia aqui da FMG para poder falar com vocês aí um pouco sobre cadeias de montanhas e o começo da vida complexa na Terra. Fomos pego um pouco de surpresa aí no fim do semestre, né? Então, organizei uma apresentação rapidinha aqui, mais voltada para artigos mesmo, né? Papers, assim, que são mais importantes aí na área. Que é uma área complexa, né? Tem vários subcampos aí de geologia, biologia, oxigenação da atmosfera, etc., que estão juntos aí nesse tema, né? Mas que eu espero que vocês possam ter uma visão geral aí de como que funcionam as teorias de integração, né, entre as várias esferas da Terra e também, né, poderem correr atrás aí de ler mais sobre o assunto, tá bom? Então, como é que é essa história de começo de vida complexa na Terra, né? O que a gente está chamando de vida complexa aqui? Como vocês podem ver nesse pequeno tirinha de tempo aí, né, do André Valley, o que acontece é que os vestígios de vida na Terra, eles são muito antigos, na verdade, né? Tá aparecendo ali os Apex Chert Fossils, isso são os fósseis que estão num chert lá da Austrália, né, que foram utilizados aí como uma evidência de microfóssil em 3,5 bilhões de anos atrás. Só que isso aí está sendo muito disputado, né, de uns tempos para cá. Esses fósseis do Apex aí, a gente não sabe muito bem se eles são realmente fósseis ou se eles são artefatos minerais, diagênese, essas coisas assim. Tem algumas coisas mais velhas aí, inclusive dentro desses zircões de Jack Hills aí, que nós vamos discutir um pouco aí para frente. Mas o que acontece é que, mesmo que a vida tenha surgido logo depois aí da formação da Terra, né, ela fica aí por 4 bilhões de anos como uma coisa muito simples, né? O que predomina é a vida unicelular, uma vida de bactérias, arqueias, né, esse tipo de coisa. Apesar que os metazoários, etc., devem ter surgido em algum momento aí no meio do Proterozoico, né, os eucariotes, etc., né? Mas o que acontece é que a gente só tem uma explosão de formas de vida complexa, quer dizer, formas de vidas que, além de multicelulares, são, por exemplo, os animais, né? Os metazoários, aí, eles só vão aparecer lá no finalzinho do Neoproterozoico, né? E eles vão explodir de uma vez. Vai ter uma diversidade enorme aí, né? Tá aparecendo aí onde ele colocou os trilobitas, né? Mas tem uma fauna muito diferente aí antes dos trilobitas, que são a fauna chamada fauna de Ediacara, né? Tem uns bichos bem diferentes, assim, que muita gente ainda não sabe o que é. E depois disso vai explodir para todo tipo de bicho diferente, né? Você vê que muitas dessas colunas do tempo geológico, como a gente está vendo aí do Rei Troll aí, ó, elas focam, né, nesses últimos 540 milhões de anos aí da história terrestre, que é quando a gente tem registro fossilífero, né? E que a gente consegue dividir melhor aí os intervalos de tempo. Mas os outros 4 bilhões de anos da Terra aí, né, quer dizer, a grande parte da história da Terra, que está ali como Arqueano e Proterozoico, a gente não conhece muito bem porque não tem esse registro fossilífero, né? Então, o Neoproterozoico é uma era que acontece entre 1 bilhão e 541 milhões de anos atrás. Acontece diversas coisas, né? Uma das coisas mais famosas que acontece no Neoproterozoico, especificamente aí no período chamado de Criogeniano, são as grandes glaciações globais extremas, né? São variações climáticas extremas aí, que às vezes é chamado de glaciação do tipo snowball. O que acontece é que teve alguns cálculos, né, um cientista soviético lá chamado Budiko, né? Ele fez alguns cálculos de modelamento do clima e ele viu que se o gelo passasse, o gelo numa época glacial, né, passasse de uma certa latitude, não ia dar para parar ele mais, ele ia chegar no Equador, né? Principalmente por causa do efeito albedo. O efeito albedo é o efeito de reflexão da luz solar, né, numa superfície cada vez branca. Quanto mais branco, mais luz solar bate de volta. E logo depois tem o Joe Kirschvink, né, que é um paleomagnetista lá da Caltech, lá na Califórnia. Ele fez um teste em uma rocha glacial depositada lá na Austrália, né? E demonstrou que ela foi depositada numa época em que o que hoje é a Austrália estava perto do Equador. Então, se o gelo chegou perto do Equador, né, provavelmente você congelou a Terra inteira. Isso aí não é muito controverso mais não. Praticamente o gelo chegou perto do Equador, congelando a Terra quase toda, pelo menos 2 vezes, né? Conhecidas aí pelos nomes australianos, das localidades australianas, de Sturtian e Marinoana. Cada uma dessas, principalmente a Sturtian, pode ter sido pontuada também, né? Tem várias glaciações aí dentro.
Bom, o que é discutido é se a Terra virou uma bola de neve dura, né? Quer dizer, o ciclo hidrológico todo foi parado, ou se era tipo mais um slush ball, assim, né? Aquele negocinho que você toma congelado que dá dor de cabeça aí, né? E os períodos de snowball são seguidos de períodos de greenhouse, né? Que são os períodos de efeito estufa, porque uma vez que você trava o ciclo hidrológico da Terra, a Terra para de consumir CO2. O intemperismo é o principal consumidor de CO2. Vamos ver isso aí para frente. E com isso se acumula CO2 na atmosfera. O CO2 vai chegar num ponto que ele vai gerar efeito estufa e vai derreter o gelo. Né? Por isso que logo depois dos diamictitos, que são os diamictitos nem sempre são glaciais, mas nesse caso a maioria deles são glaciomarinhos ou glacioterrestres, né? Você vai ter carbonatos, que são de clima quente, né? Então, essa dicotomia climática do Neoproterozoico, snowball, greenhouse. Então, diamictito carbonato, eles têm variações extremíssimas aí, né? O CO2 que está lá acumulado, ele vai entrar na água igual doido quando o gelo derreter, né? E vai reagir com tudo que é cátion, como, por exemplo, o cátion de cálcio e magnésio, formando grande quantidade aí de carbonatos de capa e dolomitos de capa, né? De alguma forma, aí, né, a gente tem a diversificação da vida, explosão de vida complexa, metazoária, né, no período ediacarano, que é o final, e logo depois do criogeniano, né, discute-se muito se isso está ligado às glaciações, como está ligado às glaciações, né, nas duas vias, a vida influenciando a glaciação influenciando a vida. Coisa importante que já conheceu foram os reajustes tectônicos. A gente tem a quebra de um supercontinente, que é o supercontinente Rodinia, e a amalgamação do supercontinente Gondwana ou Panótia, se você quiser envolver Laurência aí no meio pelo curto período de tempo que ela teve ali agarradinha, né? E alguns pesquisadores, vamos ver isso aí para frente, eles dizem que aqui no Neoproterozoico é que começou a tectônica de placas de estilo moderno. O que quer dizer estilo moderno? Subducção com alto ângulo, como a gente tem hoje, né? Vamos ver por que isso acontece só aí no Neoproterozoico. Existe muita discussão nesse sentido, né? Todos esses assuntos aqui são muito controversos, estão saindo artigos cada dia aí, né? Falando de um ponto de vista ou de outro. Existe a visão, né, que a tectônica de placas, na verdade, ela começou lá desde o Eoarquiano. Isso aí não tem grande problema, não. O que se discute aqui é quando é que isso se tornou um fenômeno global, né? Quando é que isso se tornou uma coisa que tirou a Terra ali de uma tectônica de placas de um estilo proterozoico para um estilo neoproterozoico, ou moderno, ou fanerozoico, né? Bem para frente, sim. E mudanças na química terrestre. A gente tem aqui o segundo grande evento de oxigenação da atmosfera, né? Depois de um proterozoico todo aí, que você tem um oceano anóxico, ou ferruginoso, talvez, ou cínico, né? Você começa a ter esse oceano que vai ser cada vez mais oxigenado, né? Tudo isso aqui, como eu disse, controverso, né? Tem gente que fala que essa oxigenação foi pulsada, não foi só um grande evento de oxigenação, mas o que é interessante para a gente aqui, que vocês estão vendo, né? Tudo acontece no Neoproterozoico, né? O clima está mudando, a tectônica está mudando, a química da atmosfera e da hidrosfera está mudando, né? Nós estamos indo em direção a uma atmosfera oxigenada, tectônica de placas, talvez, rearranjos continentais, e a grande questão é se tudo isso está interligado, né, de alguma forma. Então, o período ediacarano, ele foi o último período a ser definido formalmente, né? Colocaram lá o GSSP, que é esse Global Stratigraphic and Stratotype Point, acho que é um negócio, Stratotype and Section Point, esqueci. Foi em 2004, né? Olha, tem pouco tempo. Foi o primeiro período do pré-cambriano, né? Antes do cambriano a ser definido. Isso porque esse par aí, né? O que está debaixo aí do Golden Spike é o diamictito, lá na Austrália, e o que está em cima é o dolomito de capa, né? Isso é um par que ocorre no mundo inteiro e é um negócio tão característico, né? Que tem um artigo do Graham Shields que fala que talvez foi um dos únicos eventos globais deposicionais, né? Como, por exemplo, aquela deposição da camada de pelito rica em irídio depois que bateu o meteorito na Terra, 5 milhões de anos, etc. Então, você tem muito poucos eventos deposicionais globais. Por isso que o pessoal colocou esse GSSP aí, principalmente depois que foi datado, né, tufos vulcânicos na Namíbia e na China, e os dois deram cerca de 635 milhões de anos, intercalados aí nessas rochas glaciais. Então isso mostrou que pelo menos os depósitos que estão na Namíbia e na China, né, eles têm essa idade aí que bate, né, que seria indicativo de deposição global. Então, onde acham aí esse carbonato de capa no mundo, eles colocaram, né?
Isso está no cinturão Adelaide, lá na Austrália, né? O diamictite chama elatina, carbonato do calina, só para a gente ter uma ideia aí. Bom, falei antes aí, né, que na verdade vida a gente tem lá desde o começo da Terra quase, né? Isso aqui são as fotinhas do que era conhecido como os microfósseis lá do Apex Chart, né? Que o Schopf publicou isso em 92, eu acho, por aí. Mas aí, logo depois, começou esse questionamento, se isso aí era microfóssil mesmo, ou se isso eram artefatos minerais, né? Nesse artigo aí do Gondwana Research, eu tirei essa foto, onde eles mostram que esses microfósseis, né, por estudo de microscopia eletrônica, na verdade, eles são filamentos de filosilicatos, pode ter mais a ver com alterações posteriores, né? Mas há pouco tempo, né, esse pessoal aí lá do Canadá, né, que está aqui a Baía de Hudson, isso aqui é um greenstone bell que chama Nuvuagtuk, é um nome completamente difícil aí, né? Mas tem cherts ali que podem estar entre 3,7 e 4,2, 4,3 bilhões de anos. Essa idade de 4,3 bilhões de anos, ela é um isócrono na Samara e neodímio usando um isótopo extinto de Samara, um isótopo de Samara 146, que já decaiu completamente, né? Então não é uma idade tão aceita como, por exemplo, a idade urânio-chumbo do Gneiss de Acasta, que é de 4 bilhões de anos, né? Alguns pesquisadores consideram essas rochas ali como possivelmente as mais antigas do mundo, e outros consideram, a maioria na verdade, né, o Gneiss de Acasta em 4 bilhões de anos. O que é importante é que nesses cherts aí tem esses tubos e filamentos de hematita, que o pessoal estudou, inclusive, o carbono, né, a composição isotópica do carbono, e mostrou que é uma composição isotópica leve, possivelmente indicando que pode ter influência biológica nessas coisas aí, podem ser microfósseis, né? Isso saiu há pouco tempo aí, tá? Mas a idade urânio-chumbo que mais novos consegue nessas rochas é 3,8, então ainda é mais velho do que o Apex Chart, né? E depois, isso é uma coisa interessantíssima, né? Os zircões de Jack Hill são o material mais antigo hoje conhecido na Terra, né? Tem pouquíssimos zircões aí mais velhos que 3,8, mas alguns chegam até quase 4,4, né? 4,3 alguma coisa. E esse pessoal aí, nessa revista, né, Proceedings of National Academy of Science, eles pegaram uns desses zircões. Esses zircões são muito estudados, que eles são a única coisa que a gente tem do radiano na Terra, né, que a gente pode bater o martelo aí e falar que isso é material que sobreviveu aos 500 milhões de anos primeiro aí da Terra, né? E eles pegaram um zircão de 4,1 bilhões de anos, e dentro desse zircão tem inclusões aí de grafita, né, de diamante, etc., e eles fizeram análise aí do carbono, da composição isotópica de carbono dessas inclusões, e viram, né, a gente está vendo aqui que é um carbono leve nela. Então a idade do mineral aqui 4,1 e o outro 3,8 bate com o campo aqui do carbono orgânico, né? O carbono inorgânico de origem mantélica, ele costuma ser menos fracionado em relação ao delta 13C, tá bom? E aí isso aí foi publicado como potencialmente aí um carbono biogênico preservado em um zircão de 4,1 bilhões de anos. Essa seria a evidência indireta de vida mais antiga que a gente tem, né? Porém, esse tipo de vida fica aí desse jeito, né, por 4 bilhões de anos, sem evoluir muito, né? Aparece ali uns esponjas, uns fungos, etc. Mas o negócio só vai explodir mesmo, né, depois aí de 600, 580 milhões de anos, depois da glaciação Gasquias aqui, né? Aí você tem, de repente, uma grande explosão de vida complexa, principalmente demarcada, denotada por essa fauna de Ediacara, né? Esses organismos de corpos moles aí que deixaram essas impressões às vezes fantásticas aí no registro sedimentar, né? E muitos desses organismos ninguém sabe o que são, né? Há pouco tempo agora, esse que parece uma folha, que se chama Dickinsonia, na verdade, né? Esse camarada russo, o Ilya Bobrovsky, ele teve uma ideia muito legal, né? Ele pegou alguns desses fósseis aí, que são raríssimos, antigos, preciosos, né? E moeu, né? Quebrou completamente eles e colocou e levou para analisar os esteroides que tem nisso aí, né? Esteroide não é só aquele anabolizante tomar na academia, não. Ele indica, por exemplo, são compostos, né? Que te indica se um certo organismo era uma planta ou um animal, né? A planta vai ter alguns tipos de esteroides, o animal vai ter colesterol, por exemplo, né? E o Bobrovsky e companhia detectaram colesterol nesses restos de fóssil aí, né? E com isso estabeleceram, né, que o Dickinsonia é provavelmente um dos primeiros animais, né? Isso aqui não é uma folha, na verdade é um animal de corpo mole aí que deixou essa impressão no registro, né? Então a pergunta é essa: por que a vida apareceu provavelmente logo após a formação da Terra, né, nas fumarolas hidrotermais, mas demorou 4 bilhões de anos para evoluir de estágios simples, né?
e diversificar rapidamente. Quando chega ali na Jacaranda, é praticamente uma explosão já, não precisa nem esperar para a explosão cambriana, né? Dois fatores são limitantes aí para a vida complexa, como a gente conhece hoje, né? A disponibilidade de oxigênio e a disponibilidade de nutrientes na água, tá? E isso é conhecido, né, nesse artigo, por exemplo, Devon Cole e companhia aqui, ó, na revista Geobiology, né? Ele está mostrando como é que há uma coevolução dos níveis de oxigênio terrestres e dos animais, né? Olha como é que os clados aqui eles explodem de uma vez, né? De acordo com os pulos nos oxigênios. Esse aqui é o nível de oxigênio na atmosfera inferido através de uma série de proxies que eu vou mostrar para vocês, né? E aqui são vários autores, né? O que propuseram em termos de níveis de oxigênio. A maioria deles propõe que os níveis de oxigênio são muito baixos, né? 0 a menos 3, aqui 0 a menos 4 do que é hoje, né? No Arqueano e no inicinho do Paleoproterozoico, mas aí logo 2,4 por ali assim você tem um pulo, né, nos níveis de oxigênio para 1% do que é hoje, mais ou menos, né? Esse aqui é o que se chama o primeiro grande evento de oxigenação. E a gente vê isso no mundo inteiro porque é quando você tem grandes bifes, né? As bifes do tipo Lago Superior, que estão, por exemplo, no quadrilátero, elas foram todas depositadas aqui, né? Os grandes volumes de bife. Quer dizer, o oceano devia estar cheio de ferro e metais dissolvidos ali, né? E de repente você entrou com um oxigênio ali dentro que ele rapidamente vai querer o oxigênio é bem reativo, né? O negócio mais assassino que tem, inclusive isso aqui é considerado, o grande evento de oxigenação às vezes é considerado como um grande evento de extinção, né? Porque a maioria dos micro-organismos, o oxigênio era prejudicial a eles, né? Inclusive a gente, é por isso que a gente come açaí, passa creme antioxidante, né? Toma vinho, que é muito bom aí na quarentena, que é para não oxidar e ficar velho com o tempo, né? Foi esse grande primeiro pulo. E depois, né, você continua aí com níveis baixos no Proterozoico, e só no Neoproterozoico você vai ter o segundo grande pulo, você vê que a escala está logarítmica aqui, né? Que aí você vai chegar a níveis parecidos com o que a gente tem modernos, né? Os níveis aí, fanerozoicos. Você vê que teve momentos no Fanerozoico que o oxigênio pode ter tido até mais do que é hoje, né? Por isso até grandes incêndios aí, no período carbonífero, principalmente, né? Um artigo muito legal aí de revisão, Tim Lyons e companhia, né? A subida do oxigênio na atmosfera da Terra, e novamente a gente vê que o GOI e depois o NOI, né? O evento de oxigenação neoproterozoico, e esses aqui são os chamados WIFs, né? Às vezes se detectam alguns oásis de oxigênio aí antes do NOI. E aí eu também copiei aqui um artigo do Lyons e Reinhardt, Oxigênio para os fãs de heavy metal. Nesse artigo em específico eles falam do cromo, mas eu acho que para todos esses metais é interessante a gente ver isso, né? Essa disponibilidade, quando você pega folhelhos marinhos aí antigos, né? E analisa desde o Arqueano até o recente, a concentração, por exemplo, de urânio, molibdênio, você tem um pulo nessa concentração, você tem um picozinho aqui no GOI, né? Mas quando você chega no Neoproterozoico, você vai lá para cima na concentração desses metais, né? Por que isso? Porque esses metais aí eles são redox sensitivos, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que eles se mobilizam mais em ambientes oxigenados do que em ambientes redutores. O urânio, por exemplo, ele vai fazer compostos de urânio 6, né? Eles têm estados de oxidação diferentes e com isso esses compostos são muito mais móveis do que os outros compostos de urânio. Então, antes aqui do Arqueano, você chega a ter uraninita detrítica, né? Naqueles conglomerados tipo Witwatersrand, etc. E depois você não tem mais isso, porque toda a uraninita que aparece na superfície, rapidamente ela é oxidada e vai para os folheiros lá do fundo do mar. Então tá aí como é que os fãs de heavy metal conseguem, metais pesados, né, conseguem traçar a evolução do oxigênio na Terra. Qualquer proxy praticamente que você pega vai te dar essa resposta, né? Um proxy que é muito usado também são os isótopos de enxofre, né? Isso aqui é o deltão, é o delta 33 grande, ele não é o delta pequenininho, eu vejo muita gente confundindo isso, né? Ele é a diferença de fracionamento isotópico entre vários isótopos de enxofre, tá? E o que está mostrando aqui é que a gente tem 3 estágios principais, esse artigo muito famoso, Farquhar e Wing, né? 3 estágios principais, né? Antes de 2,5 mais ou menos, esse deltão de enxofre aqui, ele dá valores muito variados, né? E depois disso ele vai cair no zero aqui. Não vou entrar nos detalhes aqui, né? Tem pouco tempo, agora falta só 10 minutos aqui, ainda tem que falar muita coisa. Mas o que acontece é que esse tipo de fracionamento aqui, que é um fracionamento independente de massa, ele é um fracionamento que é compreendido como causado por fotólise, né? São os raios solares que
atingem os isótopos aí de enxofre e vão separar eles. Então vai dar um fracionamento muito espalhado. E aí, a partir do 2.5, você para de ter esse fracionamento por fotólise. O que aconteceu, então? Imagina-se que a partir de 2.5 você formou uma camada de ozônio. E essa camada de ozônio protegeu a Terra e os compostos de enxofre de sofrer essa fotólise que eles sofriam lá no Arqueano. Bem resumidamente é isso aí, né? Claro que tem outras nuances aqui. Então, logo depois vem o evento de oxigenação neoproterozoica, logo depois não, né? Mais de 1 bilhão de anos depois, conhecido como Boring Billion, aí, de sacanagem, né? E aí você tem uma série de eventos de oxigenação no Oceano Ediacarano, que pode ter sido um oceano, na verdade, dividido, né, como a quemocline aqui, em águas superficiais óxicas, águas profundas anóxicas, ou você pode ter tido plumas de águas anóxicas em águas óxicas, etc. Né? Isso às vezes é chamado de condições redox poiquilíticas, né? Você tem restos de uma condição dentro da outra. Então a gente tem que ficar esperto com essas bacias estratificadas. Né? Mas e aí, por que os níveis de oxigênio só voltaram a crescer mais de 1 bilhão de anos após o GOI? Né? E aí alguns trabalhos ligam isso à evolução da composição da crosta continental. Né? O que acontece? Né? Se você tem uma crosta que ela é muito mais máfica do que félsica, você está gerando muitos gases que são redutores, né? Gases sulfídicos, etc. E esses gases vão comer todo o oxigênio que você jogar na atmosfera e transformar em compostos reduzidos. E a partir de um certo momento, aqui em 2,5 bilhões de anos, né, pela primeira vez, a gente tem evidência que fotossíntese já existia antes disso, e pela primeira vez a fonte de oxigênio fotossintética começa a ficar mais relevante do que os sumidouros redutores. Né? Então, quer dizer, houve aí uma mudança na composição da química terrestre, né? Da química de superfície terrestre, de uma crosta mais máfica para uma crosta mais félsica. E essa mudança de intemperismo aí já uma mudança importante ligando a Terra física, né, com a sua química de atmosfera, por aí pode dar dicas importantes para a gente. Né? E aí a gente vai para aquela pergunta, quando foi que a tectônica de placa, como as conhecemos, se tornou o mecanismo mais comum de formação de continentes na Terra? Já viu ali que entre o Arqueano e 2.5 parece que teve uma mudança importante, né? Começou a ter muito mais coisa félsica. Existem alguns trabalhos, né, por exemplo, esse trabalho do Stern, que fala que a distribuição de ofiolitos, xistos azuis e rochas de ultra alta pressão são rochas formadas, né, em zonas de subducção profundas, né, que chegam lá no fundo do manto. Eles só começam a ser preponderantes no Neoproterozoico para cá. Aí, por exemplo, esse artigo aqui do Michael Brown e Johnson, né, mostra a mudança no estilo de metamorfismo. Ele coloca que a pressão das rochas metamórficas estudadas no mundo todo em gigapascal, né, pela idade. E ele mostra que é muito raro, quanto mais para trás você vai no tempo geológico, menos rochas de alta pressão, de ultra alta pressão você tem. Né? E quando você chega do Neoproterozoico para cá, você começa a chegar a 30 gigapascal, 40 gigapascal, que já é coisas assim, eclogito altíssimo, né? Ultra alta pressão. Essas rochas têm que ter ido a 100, 150 km de profundidade e voltado para cima, né? Então parece que teve alguma mudança importante aqui, talvez em 2,5 bilhões de anos, mas depois, mais importante ainda, no criogeniano ediacarano, né? No Neoproterozoico tardio, como ele está mostrando aqui. Né? Então, o Michael Brown ele faz essa divisão um pouco diferente da grade petrogenética, né? Em vez daquela divisão comum que a gente tem de granulito, eclogito, etc. Né? Ele coloca aqui os realmes de ultra alta temperatura e pressão, alta temperatura e pressão, baixa temperatura e pressão, ultra baixa temperatura e pressão, colocou até uma zona proibida aqui. Né? E ele mostra, né, o que ele fala é que a gente tem uma tectônica arquiana, onde ele chama isso de regime de não subducção, né? Então ele brinca com esses gradientes aqui para ver o que aconteceria nos modelos da Terra, né? A gente tem um modelo aí proterozoico, que seria um modelo onde a gente tem subducções talvez mais rasas, né? Que não chegam a gradientes tão altos, ângulos tão altos, e o modelo de subducção moderna, onde as placas, né, conseguem afundar com profundidade suficiente para gerar aqui eclogitos, essas coisas assim aqui embaixo em abundância, né? Que teria começado do fim do Neoproterozoico para cá, pela distribuição dessas rochas, né, das rochas metamórficas de alto grau, de alta pressão, né, ultra baixa temperatura e pressão, e aí ele faz esses modelos aí para a gente. E por que isso? Né? Por que o tectônica de placas da Terra muda com o tempo? A ideia é que a Terra está sempre perdendo calor. Né? Então ela começa como um corpo muito quente,
e à medida que o tempo vai passando, o manto vai perdendo calor, né? O resfriamento secular do manto é o fator mais importante, porque você ainda gera calor aí nos elementos radioativos da crosta, né? Mas a ideia é que o manto vai resfriando e à medida que ele vai resfriando, você vai criar esse gradiente que permite que crosta félsica, né, seja subductada em profundidades muito grandes a partir do Neoproterozoico. Que o manto devia ser ainda uns 100, 150 graus mais quente aí do que a crosta, né, do que hoje, desculpa, do que o manto atual, o manto superior, mas já começou a permitir um regime de tectônica de placas um pouco diferente do regime proterozoico, né? Talvez isso explique por que no Proterozoico, eu não gosto desse nome Boring Billion, né? Boring é a gente que está estudando, não eles lá, né? Não a Terra, pô. A Terra é interessante pra caramba. Mas por que no Proterozoico você tem tectônica bem diferente, né? Você tem uma tectônica supercontinental com bacias do tipo Rift, com magmatismo anorogênico, etc. Abundante, né? Um pouco diferente do que a gente vai ter depois, né? Às vezes chamam isso de stagnant lead tectonics também é uma coisa controversa. Então isso aqui está mostrando para a gente, né, como é que a gente traça essas coisas. Isso é um artigo do Chang aqui na Gondwana Research, né? Como é que a temperatura vai baixando e à medida que isso vai acontecendo, você vai fazendo a dança dos continentes, né? Que afinal são só uma espuminha em cima, a espuma da cerveja em cima do corpo da cerveja que está perdendo calor, né? À medida que o corpo vai resfriando, aquele espuminha vai dançando ali em cima e formando supercontinentes, né? E esses supercontinentes, Colômbia, Rodínia, Gondwana, Pangeia, você pode traçar a amalgamação deles através dos picos de zircões detríticos, né? Os picos de zircões detríticos que estão preservados aí nos grandes rios da Terra, etc., que são os grandes momentos de formação de continentes, né? Porém, né, isso tudo é muito controverso, como eu disse, e tem muita gente que fala que não, isso aí é bobeira, né? A tectônica de placas não começou no Neoproterozoico, ela começou antes. Eu acho que tem que fazer uma distinção aí entre quando começou e quando se tornou preponderante, né? E esse artigo aí do Brian Windler e companhia, eu gosto muito porque ele fala que já tinha tectônica de placas no Eoarquiano, que muito do que a gente conhece como TTG, essas coisas, na verdade, são arcos de ilha, né, auroras acrecionários, mas que essa tectônica acrecionária, ela predomina por grande parte do Arquiano, né, e do Proterozoico. E à medida que a crosta félsica vai se formando, a gente vai passando de um momento em que predomina a tectônica acrecionária para um momento em que predomina o ciclo de Wilson, né? Você tem que ter continente grande para poder quebrar continente grande e poder juntar eles de novo. Então, é só uma questão de tempo suficiente para a acreção vertical horizontal formar essas grandes placas em cima e o manto resfriar o suficiente, né? E também esse trabalho que Chris Hawkes, o de companhia aqui, né, Method of Preservation, ele fala para ficar esperto com isso, né, que as idades de urânio chumbo de cristalização, muitas vezes elas não batem com as idades de crosta juvenil, né, que aí você vai detectar com outros isótopos, né, às vezes são crosta retrabalhada e não juvenil, e aí ele coloca, né, a idade não é tudo, a gente pode estar olhando para mais um viés de preservação do que de formação, na verdade, né. Bom, o que acontece no Neoproterozoico é que a gente tem lá um grande supercontinente, que é a Rodínia, né? Com os Estados Unidos no meio do mundo aqui, né? Por isso que o pessoal gosta de desenhar desse jeito, mas a maioria dos pesquisadores tira, por exemplo, o São Francisco Congo aqui de Rodínia, né? Coloca lá do outro lado. E aí tem esse artigo clássico aí do Paul Hoffman, né? Será que a quebra de Laurência fez o Gondwana Land virar inside out, né? De fora para dentro? Gondwana Land é meio que um pleonasmo, meio que acho que o Ana do ano, alguma coisa assim, já significa terra já, né? E o que acontece é que você quebrou as margens de Laurência aqui em 700 e poucos milhões de anos, e esses fragmentos vão rotacionar aqui Antártica, Austrália, Amazônia, Congo, durante o Neoproterozoico, né? Eles vão rotacionar e vão se encontrar do outro lado, como ele está mostrando com essas setas aqui. E a Laurência vai ficar isolada lá do outro lado com a Báltica, né? Isso em 500 milhões de anos. Alguns pesquisadores ainda colocam a Laurência grudada um pouquinho aqui, né? E aí você teria o Pannotia, né, que é o supercontinente que todo mundo estava no sul, Panotos. E logo depois ela vai rasgar e sair fora para lá, né? Então o que acontece, né? A subducção, se aquela história lá do Michael Brown, do Stern, tá certa, né? Você teve a subdução com ângulos mais altos e isso leva a um maior reajuste isostático, né? A topografia das cadeias de montanhas que vão ser geradas vai ser mais elevada do que as cadeias de montanhas proterozoicas e arquianas anteriores, né? Então, essa grande cadeia de montanhas que se forma aqui, ó, né,
como resultado das colisões dos fragmentos de Rodinia para formar a Gondwana, essa cadeia de montanha é conhecida como Brasiliano Pan-Africano, né? Cadeia de montanha de 600, 500 milhões de anos, mais ou menos. Ela provavelmente teve um tamanho e uma altitude, né, muito maior do que o que veio antes, tá? Então, por isso, alguns pesquisadores vendem isso aí, né, como a primeira grande cadeia de montanhas de estilo moderno da Terra, né? Bom, então esse outro desenho já é mais novo aqui do Johnson, né? Eu gosto muito desse desenho, ele coloca uns polos aqui. Eu gosto dele porque a geometria não é euclidiana, né? Mostra que o negócio tem rotação. Então, saindo todo mundo, novamente ele colocou São Francisco Pombo e Rodinia lá, fragmentou-se todo mundo de Laurência e vai se encontrar do outro lado no Pannotia, né? Agora ele deixou Laurência aqui, daqui a pouco a Laurência vai soltar e ir para o lado de lá. E o que é interessante é que você vê, né, acompanhando esse movimento, a partir do Neoproterozoico você começa a ter muita coisa abundante que não tinha antes. Então está aqui a abundância de ofiolitos, né, a abundância de xisto azul, que é rocha de subducção, de ultra alta pressão, né, tem aí em todos esses lados aqui do Pan-Africano do lado de cá, que assim agora eu já perdi onde está. Rochas de ultra alta pressão, né, safirina, etc., estronço aumenta, isso aqui tudo tem sua própria história, né? Não vai dar para entrar em tudo. É uma coisa importantíssima, vamos ver para frente, ó, fosforito sedimentar, né? Você começa a ter muito fosforito a partir do Neoproterozoico. Então tudo começou a ter muito aí, né? E aí a gente entra na história aqui do projeto. O que acontece, né? Nesse mesmo momento que você tem a primeira grande cadeia de montanhas da Terra, né? Vamos nos permitir chamá-la assim, você está tendo a explosão de vida complexa nos oceanos. Então, será que a cadeia de montanha forneceu aqueles fatores limitantes que a gente estava falando, né, para poder alimentar aqui esse sistema da vida, né? Primeira coisa é que o intemperismo, quanto mais alto o relevo, mais rápido o intemperismo consome CO2, como a gente viu, né? E quando ele consome CO2, esse carbono vai ficar preso aqui nos sedimentos, né? Vai cair aqui, vai ser soterrado como carbono orgânico, e com esse soterramento do carbono orgânico ele não consegue reagir de volta, né, com oxigênio para formar CO2 de novo. Então o resultado é que você tem um valor líquido aí, né, um aumento líquido no oxigênio. Então isso aí, ó, já dá a dica para a gente aí como que a montanha pode gerar oxigênio. Mas, além disso, você tem um alto fluxo de sedimentos também, né, que estão vindo dessas cadeias de montanhas. E esses sedimentos podem ser ricos em bionutrientes, como fósforo, selênio, molibdênio, etc., né? Então, os dois fatores estão aí, ó, oxigênio e bionutrientes, dando aí para fazer a vida complexa, né? E uma vez que você faz vida, né, a própria fotossíntese e respiração vai também contribuir para esse ciclo. Então, são feedbacks que são intrinsecamente ligados ali, né? Como se fosse em espiral, né? Uma vez que você passou o nível suficiente de oxigênio para ter vida complexa, você entra num caminho sem volta. Você começa a ter como se fossem feedbacks que vão avançando como uma seta circular, né? Você tem mudanças unidirecionais importantíssimas aqui. E além disso, o intemperismo consumindo CO2, ele regula a temperatura da Terra, né? É um grande termostato. Então, relevos mais elevados, maior intensidade de intemperismo, intemperismo consome CO2, regulando o clima, grande quantidade de sedimentos soterra, né, o carbono orgânico, dessa forma você tem um aumento no nível de oxigênio, e a erosão das cadeias de montanhas também fornece os bionutrientes importantes para a vida, né? Então começou a ter esses artigos, esses trabalhos, a turma de Ian Campbell, Squire. Será que eles chamam isso de Transgondwana Supermountains, né? Será que elas ajudaram na explosão de vida dos animais à Terra? E será que elas ajudaram no aumento do oxigênio, né? Então, eles colocam esse grande sistema sedimentar aqui, formado pela cadeia de montanhas aqui do leste da África, né, jogando grandes deltas de sedimento para todo lado, e esse aí está cheio de fóssil de vida complexa, né? E aí a gente aqui no nosso projeto, né, a gente está focando mais no Gondwana Oeste, né? Eles focaram no Gondwana Leste aqui, vamos focar no Gondwana Oeste, com esses cratons aí, essa área orogênica brasiliana, pan-africana em vermelho, né? Esse é um trabalho do CAE e companhia, né, onde detectaram aqui eclogitos, né, em Mali, no Togo e no Nordeste do Brasil, que vem sendo estudado lá pelo Tiziano, né, Lobinho, o pessoal que estuda esses eclogitos aqui. Eclogitos são rochas muito secas, né, Anfacita e Granada praticamente, e aí fazem aí a geotermobarometria disso, são rochas que chegaram lá a 30 gigapascal, talvez mais, né, e sem aumentar muito a temperatura, isso é importante, né, lembra lá do Michael Brown, que é baixa temperatura e alta pressão, né? E faz também esse tipo de estudo aí interessante, né? Que você pega os zircões que estão nesses eclogitos e as bordas, à medida que você vai para as bordas,
eles vão ficando mais empobrecidos em terras raras pesados, né? Isso indica que esse zircão provavelmente está crescendo junto com algum mineral que chupa terra rara pesado. E o mineral que mais chupa terra rara pesado que a gente conhece é a granada, né? Então, isso aí está te indicando que a borda do zircão cresceu durante o metamorfismo eclogítico, né? Então, você pode ir lá com a sua microsonda iônica e datar a borda do zircão e falar que aquela é a idade do metamorfismo eclogítico. A importância desse trabalho aqui foi essa, né? Esses 3 locais dão mais ou menos a mesma idade de metamorfismo eclogítico, 620 milhões de anos, por aí. E com isso, ele colocou aqui, né, que esses são subducção síncrona, subdução profunda síncrona, por 2.500 quilômetros de distância, indicando aí que realmente essa foi uma das primeiras grandes cadeias de montanhas de subducção profunda, né? E junto com isso, o que estava acontecendo, né, a gente já falou do oxigênio e como é que essas cadeias de montanhas podem gerar oxigênio, mas também os fosforitos e os bionutrientes, né? Novamente a mesma história, como é que cresce, né, a concentração de fósforo em relação a ferro nas formações ferríferas do Neoproterozoico para cá, né? Unidades fosfáticas aí, etc, né? E isso aí tem outras, eu já passei bastante do tempo aqui, vou falar mais rápido, né? Mas existem outros trabalhos aí, né, que discutem de onde está vindo esse fósforo, porque, como a gente vê aqui nessa diagrama sílica por fósforo, né, a maior quantidade de fósforo está em rochas basálticas andesíticas ali, né, que tem mais ricas em apatita. Então, provavelmente, você tem que estar erodindo coisas tipo Large Igneous Provinces, né, ou uma grande quantidade de rochas máficas, etc., ou andesíticas, né, terrenos de arco, para poder estar gerando esse input aí de fósforo, tá bom? Das fontes que é mais discutida é essa Franklin Lip, lá do Canadá, né, do norte da América. Então, isso aí, né, a nossa figurinha aqui do nosso projeto, que está em cor de rosa é orógeno, que está em preto aqui, com azul em cima, o preto é o cráton e o azul são as bacias ediacarano-cambrianas, né? E todas essas bacias têm esses fósseis aí, né, do tipo Claudina, etc, né? Esse aqui é o Claudina concha em concha, né, estrutura concha em concha. Isso é muito importante, que foi um dos primeiros animais, né, a demonstrar exoesqueleto, conchinha calcária. Quer dizer, surgiu a necessidade de ter concha. Por que surgiu a necessidade de ter concha? Esse próprio foto aqui mostra pra gente, ó, tem um furo aqui nesse fóssil, né? Surgiu a necessidade de ter concha porque você estava tendo predação. Você começou a ter relações complexas aí de predador-presa, né? E aí você vai criar evoluções muito importantes aí, né, na vida. Bom, então vou mostrar rapidamente aqui, que já passamos do tempo, né, mas uma das bacias que a gente está estudando é a bacia do Bambuí, que está cercada aqui pelos orógenos Brasília, Araçuaí, né, tem um mapinha que eu fiz aqui em 2007, 1 para 1 milhão, só para mostrar que é em Minas Gerais aqui, né, e ela tem tudo que a gente espera aí do Ediacarano, Cambriano, né, tem o glacial com sentado em cima das estrias, pavimento estriado, lá bonitaço aqui, né, tem Eskers aí, que são esses grandes canais submarinos em forma de peixe aqui, né? Tá eu e o Gabriel aqui estudando esse canal. E aqui é a Diamictita ao redor, né? Então isso aqui é uma morena que tinha um rio passando dentro dela, um rio de degelo, né? Tem coisas lindas aí nos ambientes glaciais. E por cima disso a gente tem os carbonatos de capa, às vezes com barita, né? Evaporitos, o Gabriel tá aqui novamente. Coisas fantásticas aí, né? Que indicam uma correlação do que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo nos outros lugares do mundo nesse momento, né? Leques de cristais de aragonita, isso é muito legal, né? Porque essa atmosfera é extremamente rica em CO2 e um mar muito saturado em íons de cálcio aí, né? E de magnésio, você vai depositar como se fosse um jardinzinho de cristais mesmo no fundo do oceano, né? Então o Gabriel está olhando ali, ó, esse aqui é na Pedreira Sambra, né? Que em 3D a gente está vendo aqui como se fosse esse jardinzinho de cristais mesmo que se deposita diretamente no fundo do oceano. O Neoproterozoico é fantástico, tem cada tipo de rocha fantástica que é. E aí foi encontrado, né, há pouco tempo, Lucas Warren e companhia aqui, né, esses fragmentos de Claudina aí, nessas estruturas concha em concha, na parte de cima aqui do Formação Sete Lagoas, né. E todo tipo de estromatólito. Então a vida explodiu mesmo aí nessa situação. Bom, para terminar aqui, né, passei bastante do tempo, mas acho que a grande história aqui para a gente estudar é essa, né? Como é que tudo está ligado, né? O modelamento do clima aqui está ligado com as cadeias de montanhas aqui, que passa de um estilo arqueano para um estilo proterozoico, para depois um estilo neoproterozoico, né? De acordo com
com os ramos de subducção, né? E isso aqui está ligado ao fornecimento de oxigenação e nutrientes que vai fazer uma bacia marinha estratificada no Neoproterozoico, né? Que por sua vez vai gerar vida, né? Vai gerar um ambiente propício para a vida. E uma vez que a vida surgiu, ela vai influenciar nessas outras coisas também, né? Vai gerar mais oxigênio. Tem gente que tem uns modelos interessantes que falam que os bursts de vida influenciaram até nas glaciações, né? Já tem outros modelos que falam que não, que é o próprio negócio de snowball e de oxigenação, né? Do oxigenação ser por pastos aí no Proterozoico, no Paleoproterozoico, depois do Neoproterozoico. Isso é própria consequência da geometria fractal, né? Do sistema Terra. Se você deixar ele sozinho lá rodando por muito tempo, vai acabar atingindo situações de fluxo caótico aí e caindo, por exemplo, em terra do tipo snowball e etc, né? Isso tudo aqui, todos esses fatores estão ligados ao fator principal, que é o resfriamento secular do manto, né? Então eu achei isso muito interessante, que ela mostra para a gente assim, como é que a dinâmica interna e a dinâmica externa da Terra, elas estão intimamente ligadas, né? E na dinâmica externa, eu incluo aí a vida, certo? Como é que a vida está ligada a toda essa evolução do planeta e vice-versa. E aí, né, muita gente que trabalha com essas coisas agora está lá ligado com a NASA, né, procurando ambientes de vida em outros planetas, né, porque a gente já viu aí quais que são os ingredientes para ter pelo menos esse tipo de vida que a gente tem aí, né? Pelo jeito você tem que ter tectônica de placas para você ter formas de vida complexas do jeito que a gente conhece hoje, né? Existe um livro muito legal que chama Terra Rara, onde eles falam que vida unicelular simples provavelmente é abundante no universo, né? A gente conhece organismos extremófilos, que são organismos que vivem em altíssimas temperaturas, altíssimas pressões, altíssimos pHs, etc, né? Para eles não tem problema nenhum viver nesses ambientes aí. Agora, vida complexa, como a gente conhece, deve ser uma coisa muito rara, porque ela depende de vários fatores aí, né? Na Terra demorou 4 bilhões de anos para conseguir resfriar o manto de forma suficiente a você ter um ciclo aí que teria uma mudança unidirecional nos ciclos. E provavelmente, né, a gente sabe que essa história toda da tectônica de placas provavelmente está ligada a conteúdo de água também na Terra, tá bom? Mas já falei demais, né, já passei muito do tempo. Quem quiser saber mais, procura aí o nosso site geolifemobile.com, Instagram, Facebook, Twitter, entra lá nas redes sociais, tem YouTube também, né, também é isso aí o YouTube, Geolife Mobile, tá bom? E manda lá uma mensagem pra gente, vamos conversar mais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.